Bom, então já estamos gravando. Bom dia, discretos. Aula de matemática discreta para a computação. Nós vamos hoje continuar a aula passada, que foi sobre técnicas de demonstração, e hoje a gente continua com técnicas de demonstração. A gente vai ver duas outras técnicas, que são as técnicas de demonstração por absurdo, ou contradição, né? E demonstração por casos, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu deveria estar técnicas de demonstração, não demonstrações, mas está tudo certo. Alguém levantou a mão? Não? Beleza. Então, Então, novamente, né, a nossa aula hoje vai ser bem, digamos, mão na massa, né? Então, nós vamos... Acredito que vai ser até curtinha. Por quê? Porque na aula passada, né, a gente começou definindo conceitos, né, de axioma, proposição, teorema, lema, corolário. Então, a gente viu cada um desses conceitos. Bom, basicamente, axioma é aquilo que a gente assume como verdade. A partir daí, a gente vai inferir, né, os resultados da nossa teoria, digamos assim. E uma proposição precisa existir uma proposição para que exista uma demonstração, né? Você precisa ter que demonstrar alguma coisa. Então, normalmente, uma proposição ela pode surgir como uma conjectura, você testa algumas coisas e você acha que um determinado resultado é válido, e aí ele vira uma proposição, e aí, se de fato ele for válido, você vai demonstrá-lo, né? Então, as nossas aulas aqui de técnicas de demonstração, elas não existem sem o objeto proposição. A gente precisa de uma proposição para que a gente possa demonstrar, né? Teorema é uma proposição específica, geralmente são as proposições, assim, digamos, com maior impacto que a gente tem num artigo, ou para uma determinada teoria, enfim. Lema normalmente é uma alavanca, né? São resultados parciais que você também demonstra e que você utiliza para provar outros resultados que podem ter importância maior, podem ser mais expressivos, enfim. E o corolário é aquela tal daquela consequência imediata, né? De uma outra proposição, de um outro teorema, enfim. Então, o corolário, em geral, ele precisa de uma argumentação mais simples, né? Uma argumentação menor do que, digamos, um teorema ou um lema em geral precisam. É claro que pode ser que as demonstrações de teoremas e lemas também sejam simples, né? Isso não muda a questão de importância, né? Ou o impacto que aquele resultado vai ter. Mas, enfim, o corolário às vezes nem precisa de uma argumentação, né? Ele é um resultado tão imediato que ele vai direto do resultado que acabou de se demonstrar, tá bom? Então, a gente começou a aula passada falando disso, e a gente viu como faz, né, uma demonstração direta. Basicamente, a gente pega a nossa hipótese, a gente sempre quer demonstrar, né, uma implicação, um sim, então, e a gente tem se hipóteses implicando numa tese, que é o que a gente quer demonstrar, né? Então, demonstração direta, a gente tem lá como ponto de partida a hipótese que a gente tem lá no nosso enunciado, né? E a gente esse é o nosso poder, essa é a nossa carta na manga. A gente vai utilizar essa hipótese para provar que a tese é verdadeira. E para isso a gente vai fazendo sequência de implicações, né, que são verdadeiras, e faz uma demonstração direta. Então, pega a sua hipótese e vai, através de uma sequência de implicações logicamente verdadeiras, você chega na sua tese. Tá bom? Então, a gente viu alguns exemplos, eu deixei coisas para vocês redigirem em casa, né? Basicamente, é isso que está escrito aí. A gente quer demonstrar uma implicação assim, a gente pega P, assume P como verdadeiro, né? Trabalha com essas informações, trabalha aí, eu quero dizer, vai surgir, né, essa sequência de implicações que são verdadeiras,
através de teoremas que já existem, enfim, né, resultados prévios, a gente pega, vai trabalhando nessas hipóteses até que a gente consegue concluir a tese. E a gente também viu a demonstração por contrapositiva, que nada mais é do que uma equivalência lógica da implicação. A P implica Q é equivalente, né, a não Q, implicando em não P. Então, essa é a demonstração por contrapositiva. Então, o que a gente faz numa demonstração por contrapositiva? A gente nega a nossa tese e chega, né, através da tal da sequência de implicações, aí a gente chega na negação da nossa hipótese, ok? Beleza? Então, a negação da nossa tese passa a ser nossa hipótese. E aí, a nossa nova tese é a negação das hipóteses antigas, tá? Então, a gente viu isso na aula passada, essas expressões aí. A gente já viu que essas expressões são equivalentes, né? Passei também como exercício, né, para vocês refazerem a tabelinha e verem que isso aí, de fato, são dois enunciados equivalentes. Então, quando bateu aquele desespero, não estou conseguindo uma demonstração direta e tal, eu olho para minha tese, e se eu negar essa tese aqui, eu ganho mais informação, eu ganho mais poder? Às vezes sim, né? Então, nesses casos aí, ou bem a gente usa uma prova por contrapositiva, que foi o que a gente viu na aula passada, frisando novamente, que é quando a gente conclui, né, a gente demonstra exatamente a negação da nossa tese, das nossas hipóteses, beleza? Ou bem a gente vai para uma demonstração por absurdo, que basicamente vai ser o que a gente vai começar a ver nessa aula. Tá? Absurdo ou contradição, e a gente também vai ver demonstração por casos. Bom, então a gente vai começar com a demonstração por contradição. Vamos lá. Vocês lembram disso? A gente viu essa equivalência aí, essa negação aí. Na verdade, a gente viu que negar, né? P implica que é equivalente a P e não Q. Inclusive, a gente falou muito disso, né? Nas aulas de lógica. Todo mundo lembra disso? Então, se eu estou negando uma implicação, afirmo o primeiro e nego o segundo. Exato. Quando a gente vai fazer uma demonstração por contradição, é exatamente isso que a gente faz. A gente nega aquilo que a gente está querendo provar. E aí a gente prova que isso foi uma grande burrice. Basicamente, é isso que a gente faz numa demonstração por contradição. Ok? Então, a gente nega o que a gente está querendo demonstrar e vai, através de implicações lógicas, verdadeiramente lógicas, né? Ou melhor, logicamente verdadeiras. Demonstração por absurdo. Isso. Demonstração por absurdo ou por contradição. Mesma coisa. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Aí, se vocês observarem, olha o que está acontecendo, né? Quando a gente nega a implicação, a gente tem P e não Q. Ou seja, negação da tese e hipótese. Certo? Aí é que está a grande diferença, né, da prova por contradição ou por absurdo para a prova pela contrapositiva que a gente falou na aula passada. Na contrapositiva, a gente negava isso aqui e chegava na negação da nossa hipótese. Ou seja, a nossa nova hipótese era a negação de quê? E a gente trabalhava nisso para chegar na negação de P. Agora, na prova por contradição, a gente nega a nossa tese e assume que as nossas hipóteses são verdadeiras, ok? Então, eu pego a minha hipótese e nego a minha tese. E aí, eu vou trabalhar com isso para chegar num absurdo, ok? Para chegar numa afirmação que não procede,
que se sabe que não procede. Ok? E aí, onde foi que eu errei? Foi justamente em negar esse negócio aqui, ou seja, foi justamente em supor que a minha tese era falsa. Tranquilão? Bom, aqui tem aquela recordação, né, básica da nossa tabelinha verdade para implicação e para o não P ou Q, ou seja, esses caras aqui, né, eles são equivalentes, ó, VV, FF, VV, VV. Então, isso P implica Q é equivalente a não P ou Q. Consequentemente, a negação disso daqui, a gente aplica De Morgan aqui, né? Vai ficar não P e não Q. Não P é P, então fica P e não Q. Ok? Então, a gente já fez isso algumas aulas atrás. E a gente sabe, né? A gente prova que a negação da nossa implicação é justamente P e não Q. Ok? Bom, então a gente supõe, né, que o nosso enunciado seja falso e a gente prova que isso é um grande erro no final das contas. Supor que isso seja falso é supor, né, que a negação seja verdadeira. Beleza? Então esse é o passo a passo da prova por contradição. Então a gente supõe que a negação é verdadeira e aí a gente vê que isso foi uma grande idiotice e que negar a nossa tese foi o nosso problema. Beleza? Bom, como eu falei, né, é importante a gente destacar que esse tipo de demonstração, embora, gente, seja muito confundido, sabe? Na maioria das vezes a gente fala, vamos demonstrar por absurdo, e às vezes chega numa contrapositiva, tá? Enfim, esse termo, né, é difundido de uma maneira que a contrapositiva, às vezes a pessoa está fazendo a contrapositiva e a pessoa fala que está fazendo um absurdo. Não é, porque chega na negação da hipótese. Ou seja, você não usou a validade da sua hipótese como hipótese da sua demonstração. Você só usou a negação da sua tese. E aí você acaba fazendo uma prova por contrapositiva dizendo que é absurdo. Mas essas provas não são a mesma coisa, tá? Na prova por contrapositiva, como eu já falei, a sua nova hipótese é a negação da tese, somente isso. E na prova por absurdo, você afirma a hipótese e nega a tese. Você trabalha com essas duas cartas na manga, a afirmação das hipóteses e a negação da tese. Beleza? Ok? Então a gente nega a tese para provar que ela é verdadeira, provando que negar ela é um erro. Isso. Negar ela vai dar algum problema aí no meio do caminho. Entendi. Tá? Bom, então vamos trabalhar nisso aí. Se A é um conjunto arbitrário, então vazio está contido em A. Ora, ora, ora! Voltamos à questão polêmica do vazio ser subconjunto de qualquer conjunto. A gente já justificou isso aí. Quando a gente estava falando lá de lógica, a gente acabou de falar de lógica, né? E aí a gente justificou isso de maneira direta, né? Pela definição aí de estar contido, né? A gente já justificou isso, porque para um conjunto estar contido em outro, o que tem que acontecer? Qual é a definição de estar contido, ou seja, de ser subconjunto? Ele está presente dentro do conjunto. O que significa estar presente dentro do conjunto? Você ter os mesmos valores. Os mesmos elementos, né? Então, todo elemento, por exemplo, se eu digo assim, A está contido em B, eu sei que todo elemento de A é também elemento de B, certo? Então, isso é estar contido. Então, a gente falou assim, ó, bom, eu quero provar que vazio está contido em A, né? Para qualquer conjunto A.
Então, eu quero provar que todo elemento de vazio é também elemento de A. Ora, vazio tem algum elemento? Não. Né? Então, todo elemento de vazio está contido em A, porque em particular vazio não tem ninguém, né? Lembram lá? Quando é falso implica em qualquer coisa sempre dá verdadeiro? Lembram disso? Não sei se a Ju está me respondendo agora. P0, sim, sim, sim. P0, o que é P0? Não entendi. Zero contido. Hã? Não estou entendendo nada, gente, que está no chat. Por favor, me expliquem. Então, teria que ser vazio contido em A e não A? Conjunto das partes de o vazio, o conjunto vazio, ele está em qualquer conjunto das partes. Beleza? E o conjunto das partes sempre tem cardinalidade 2 elevado à quantidade de elementos. Então, se o conjunto que você está pensando é o vazio, que tem 0 elemento, o conjunto das partes vai ter 1 elemento, né? 2 elevado a 0, que é 1, que é o próprio conjunto vazio. Beleza? Então, vazio está contido em qualquer conjunto. Em particular, ele também está contido no conjunto das partes. Mas o vazio, pelo fato do vazio estar contido em qualquer conjunto, o vazio pertence também a qualquer conjunto das partes. Ok? Belezinha? Bom, então a gente já justificou isso aí de maneira direta, né? Pegando lá a definição de estar contido, todo elemento do conjunto tem que ser, do subconjunto tem que ser elemento do conjunto, e a gente viu que isso é um sim, então, e que como vazio não tem nenhum elemento, esse sim, então, é um falso implicando em qualquer coisa, portanto, é sempre verdadeiro. A gente já viu essa demonstração, beleza? Agora, eu quero que a gente tente fazer essa demonstração por absurdo, por contradição. Então, se eu vou fazer essa demonstração aí por absurdo, o que eu tenho que fazer? Como é que funciona a demonstração por absurdo? A gente vai negar a tese, né? Isso, afirmar a hipótese e negar Negar a a tese. tese. Então, eu vou supor aí que eu tenho um conjunto arbitrário A, tá? E que o vazio não está contido em A. Ok? Ok. Beleza? Se o vazio não está contido em A, quando é que um conjunto não está contido em outro? Quando ele não tem nenhum elemento que no outro conjunto. Na verdade, não é exatamente isso, né? Quando, por exemplo, A não está contido em B, significa que algum elemento de A, certo? Não é elemento de B, certo? Para um conjunto, né, tá contido em outro, isso, perfeito, exatamente. Para o A estar contido no B, todo elemento de A tem que ser elemento de B. Então, a negação disso, o A não está contido em B, então existe algum elemento de A que não é elemento de B, certo? Beleza? Mas o problema é que o zero não é nada, né? Não é zero, é vazio. Se fosse. Então, exatamente. É aí que está a nossa contradição. É a contradição mais papum da vida. O que acontece? Quando eu nego isso aí, eu vou negar. Vazio não está contido em A. Então, eu estou dizendo, por definição, que existe
algum elemento de vazio que não é elemento de A. Temos um problema aí, certo? Todo mundo enxerga que isso é um problema, afirmar isso? Beleza? Por quê? Porque eu estou afirmando que tem alguém vazio. Só que vazio é conjunto vazio. Por definição, não tem ninguém lá. Belezinha? Chegamos num absurdo. Tranquilo? Observaram que eu cheguei num absurdo com relação à definição do conjunto vazio? Beleza? Eu supus que vazio não estava contido. Eu supus que A era um conjunto arbitrário, ou seja, um conjunto qualquer, e que vazio não seja, né, subconjunto desse conjunto qualquer. Então, tá bom. Meu tic e teco se uniram e foram lá. Opa, o que eu tenho aí? Eu tenho um conjunto qualquer e eu estou dizendo que eu tenho um outro conjunto que não é subconjunto dele. Então, por definição, eu sei que existe algum elemento desse conjunto que não está no conjunto A. Opa, mas eu acabei de dizer, então, que eu tenho elemento no vazio. Isso é um absurdo. É um absurdo com a definição de vazio. Por quê? Porque, pela definição, vazio não tem elemento. Tranquilão? Chegamos no absurdo. E qual foi o nosso erro? O nosso erro, a nossa besteira, foi supor que A era um conjunto arbitrário e que vazio não estava contido em A, ou seja, negar essa proposição. Então, essa proposição é verdadeira. Belezinha? Então, aí tem uma demonstraçãozinha para vocês. Tá? Então, foi isso que a gente discutiu aqui. Beleza? Então, agora tá mais do que provado aí. Quem não se convenceu lá com o argumento do sim então falso, né? Quer dizer, o sim então verdadeiro sempre que o agente implicador era falso. Eu acho que agora não tem mais como, né? Acho que agora vai. Tranquilo? Internet caiu. Peraí, que passou aqui? Tá bom. A gente não abona a falta nunca, sabe, Pedro? Mas se lá no final ficar faltando uma faltinha, a gente considera. Eu não posso tirar a falta porque, de fato, ela não está aqui. Apesar que tudo online agora é tudo diferente. Porque imagina no presencial. Você não vai à aula porque você foi ao médico. Mas aí eu vou lá e te dou uma presença. Aí, nesse meio tempo, sei lá, você atropela uma pessoa ou você, sei lá, acontece alguma coisa com você. Opa, mas aqui, ó, eu tenho a prova, na chamada da professora tá lá que você estava presente. Então, fica uma coisa complicada. Por isso que normalmente, a gente não abona a falta, tá? Mas pode ficar tranquilo. Ela me avisou também por mensagem. Ah, a escrever essas coisas? Como assim? Bom, isso aí você vai pegando com o tempo, né? A forma como é feita a demonstração. Eu tento acompanhar vocês, mas às vezes eu me perco em algumas mensagens. Vocês, hein, tem umas coisas, umas sacadas. Isso, então, Ju, a gente vai aprendendo aos poucos, fazendo os exercícios, tá? Mas demonstrar é sempre complicado, Ju. Tem alguns exercícios que são mais fáceis, outros são mais difíceis. O menor dos nossos problemas é a maneira como você vai escrever, sabe? Esse é o menor dos nossos problemas. O que a gente precisa para demonstrar normalmente, o que é mais difícil de ter, é o start, sabe?
aquela ideia para começar a demonstração. Então, por isso que eu sempre tento induzi-los, né? Vamos separar aqui o que é hipótese, o que é tese, o que a gente já sabe que pode ser usado nessa demonstração. Por exemplo, aí nesse caso, a gente passou a ter como hipótese que o vazio não era subconjunto de A. Então, a gente tem que colocar na nossa cabeça para pensar. O que eu sei da literatura para usar aí? Bom, eu sei a definição de estar contido. Então, eu vou lá e vou aplicar essa definição, porque agora eu tenho isso como hipótese, certo? E aí, vai tentando desenvolver. Mas o processo de demonstração não é fácil. A abstração não é fácil. Porque, em geral, a gente está muito acostumado a lidar com exemplos. Desde o ensino médio, vocês resolvem questões. Questões são exemplos, né? Vocês resolvem questões, usam as fórmulas ali e tal. Quando a gente passa para pensar em como chegar naquilo, de maneira geral, de uma forma que valha para tudo, né? Dentro de um determinado domínio, então essa abstração é que é o complicado. A forma como você vai escrever, nesse momento agora, você vai começar escrevendo sem saber direito como ligar as coisas e tal, mas depois, como você vai fazendo os exercícios, você vai pegando esses três jeitos aí, equivalentemente, por definição, vai pegando. Agora, o lance mesmo da demonstração é o start, é saber por onde começar, tá? Então, é com isso que eu estou mais preocupada nesse momento. Bom, raiz de 2 não é um número racional. Vamos demonstrar isso, né? Você tem um quadrado de lado 1 e a diagonal dele não é um número racional. Vocês lembram disso, da escola? Que raiz de 2 não é racional? Quando a gente define, né, os conjuntos numéricos lá, a gente já põe logo para fora o raiz de 2, né, um exemplo clássico. Mas vocês, muito provavelmente, não viram aí essa demonstração formal desse raiz de 2 não é um número racional. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer por absurdo. Tá bom? Então, se eu vou fazer isso aí por absurdo, eu vou supor, então, né, que o raiz de 2 não seja isso, perfeito. Que raiz de 2 seja um número racional. Beleza? Então, a gente vai supor que o raiz de 2 seja racional. O que isso quer dizer? É aí, ó, que a gente tem que se preocupar. Raiz de 2 não é um número racional. Vou tentar demonstrar por absurdo. Tá bom. Então, eu vou negar isso aí. Então, raiz de 2 é um número racional. O que significa ser um número racional? Alguém lembra? É um número que, quando sai da raiz, ele sai em um número inteiro. Você pode racionalizar ele. Não sei explicar direito. Acho que era que podia ser representado por Isso! fração. Perfeito! Isso aí. É um número que a gente pode escrever como uma fração. Beleza? Isso. Aí a gente pode escrever como uma fração. Então, vai ser usando exatamente isso que a gente vai começar a nossa prova. Então, a gente está supondo que ele é um número racional. Então, o que eu ganhei de informação com isso? Eu ganhei o seguinte, olha, então eu posso escrever esse número aí como uma fração de 2 números. Ok? Beleza? Então, ó, eu estou supondo que eu posso escrever raiz de 2 como A sobre B, onde A e B são inteiros. O B está no inteiros sem o zero. Tá bom? Quem não lembra dessa notação aqui, ó, quando a gente usa o asterisco, a gente está removendo o zero lá do conjunto.
nesse caso, a gente está querendo demonstrar... É porque às vezes é difícil, sabe, Ju, separar. Nesse caso, a gente está querendo demonstrar que raiz de 2 não é um número racional. Nesse caso, o que a gente tem para usar é o próprio número raiz de 2. Entendeu? E o que a gente quer mostrar é que ele não é racional. Então, a gente não tem informação nenhuma, né? Raiz de 2. Não tem basicamente informação nenhuma, né? Não, a hipótese aí não agrega nada para a gente. Por isso que a demonstração por absurdo é uma coisa que dá mais poder para a gente, né? Porque aí a gente ganha, supondo aí por absurdo, que a gente supõe, né, que seja um número racional. Opa, então eu sei escrever esse cara de alguma forma. Beleza? O número ali não diz nada pra gente. Nessa demonstração por absurdo e contrapositiva é o caso do desespero. Meu Deus, o que é que eu faço aqui? Aí a gente vai e tenta pro absurdo. Quando você tem uma hipótese legal, que ela te dá um certo poder, aí você normalmente vai pro direto, né? Você consegue vislumbrar melhor ali, que eu posso tentar seguir por esse caminho ou outro. Aqui, a gente fica meio que numa encruzilhada, né? Não sei o que fazer. Aí, normalmente, a gente vai pro absurdo. Por quê? Porque eu ganho mais poder. Supus que era um número, então, racional. Então, se ele é um número racional, eu posso escrevê-lo dessa maneira aqui. Tá bom? Como uma fração de 2 números inteiros. Tranquilão? Gente, eu quero fazer sumir essa raiz aí. Como é que eu faço isso? Muda para uma potência elevando a 1/2. Ao quadrado, né? O raiz de 2 pode levar ao quadrado também. eu quero fazer sumir. Eu tenho uma igualdade aqui, né? Eu estou afirmando que raiz de 2, por hipótese de absurdo, né, é igual a A sobre B. Então, para eliminar esse raiz de 2 aqui, sem alterar esse cara aqui, o que eu posso fazer? Eu posso elevar ao quadrado, perfeito. Elevar ao quadrado dos dois lados. Todo mundo concorda que eu não estou alterando isso daqui que eu estou dizendo? Que raiz de 2 é igual a A sobre B? Beleza? E aí eu sumo com esse raiz de 2. Ah, uma coisa. Eu vou supor, tá? Que esse tanto A quanto B, que isso daí é uma fração que a gente não consegue mais reduzir. Belezinha? Porque senão, por exemplo, se o B dividisse o A, né? Se fosse o A fosse um múltiplo de B, daria um número inteiro. Beleza? Então, obviamente, eu não quero. Vou colocar isso como descrito, tá bom, João? Eu vou dizer que o número racional possui, como qualquer número racional possui essa forma irredutível, essa fração ela é irredutível, tá bom? Belezinha? Bom, aí, em particular, se essa fração ela é irredutível, significa que um não pode ser múltiplo de outro, e mais em particular ainda, vocês já vão entender por quê, os dois não podem ser pares. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Porque se os dois fossem pares, essa fração seria redutível. Ok? Tranquilão? Vocês já vão entender porque eu estou falando em par, né? Bom, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem lá uma fração irredutível, tá? E agora eu quero sumir com essa raiz. Então, a gente vai usar aquela estratégia que a gente falou de elevar ao quadrado dos dois lados. Tá bom? Então, elevando ao quadrado dos dois lados, o que a gente obtém? Quando eu elevo aqui ao quadrado, eu fico com 2. E depois eu fico com a fração, né, toda elevada ao quadrado. Mas a gente sabe que a fração toda elevada ao quadrado é o quê? É o quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador. Belezinha? Tranquilo? O que a gente pode fazer isso? O que a gente pode fazer agora? O que a gente pode fazer isso?
que a gente pode fazer agora? Ó, agora vai começar a aparecer o lance do par aqui. Por isso que eu destaquei aqui que eles dois não podem ser ambos pares. Não vamos supor. Ó, olha o que está escrito aqui. 2, né? 2A é igual a ao quadrado sobre B ao quadrado. Que operação que a gente pode fazer aqui? Perfeito. A gente pode passar o B, isso, multiplicar por B ao quadrado dos dois lados, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que A ao quadrado é igual a 2B2. O que isso significa? Que A ao quadrado é que tipo de número? Par, né? Por que é par? Porque eu posso escrever como todo número par, né? Eu sempre posso escrever como 2 vezes alguma coisa inteira, né? Então, A ao quadrado é par. Isso lembra alguma coisa a vocês que a gente viu na aula passada? Que se o número ao quadrado é par, o número vai ser par? Isso! Na verdade, eu não sei se a gente viu com par ou se a gente viu com ímpar, né? Mas se a gente não viu, já fica como exercício aí para vocês fazerem. Então, A ao quadrado é um número par. Se A ao quadrado é um número par, A também é um número par. Beleza? Ok? Tranquilão? Bom! Na verdade, eu acho que foi o que a gente viu, né? Vai sair diretão. Aí, ó. Então, já fica como exercício, tá? Se não foi isso que a gente demonstrou na aula passada, já fica... Aí, beleza. Não, calma aí. O que eu afirmei, Thiago, foi o seguinte. A e B, pelo fato da fração ser irredutível, eu tenho certeza que eles não podem ser ambos pares. Ok? Não, eu acho que eu adiantei um pouco, é o contrapositivo que eu tô falando. Ah, tá. Beleza. Isso aí. Ok? A gente quer demonstrar aí nesse caso que se A ao quadrado é par, então A é par. Aí pela contrapositiva, supõe que A não seja par, ou seja, A é ímpar, e aí você vai chegar que o quadrado então é ímpar. Tá bom? Perfeito, Ju. É exatamente isso que a gente vai fazer. Olha só, a gente acabou de concluir que A é um número par. O que eu tenho que fazer para... Ó, tem algum problema aí. Eu acabei de concluir que o A é par. Então, para mostrar que eu tenho um problema aí, o que eu tenho que fazer agora? Concluir que o B também é par. Porque aí, se eu concluir que o B também é par, não tem como essa fração aqui ser irredutível. Ok? Belezinha? Tranquilão? Bom, eu acabei de concluir que o A é par. Então, eu sei escrever o A como um número par, lembra? Escrever que um número é par sem dizer que ele é par? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Como o A é par, eu posso escrever o A como 2 vezes K, por um determinado K inteiro, certo? Para K inteiro. Qualquer K inteiro aí, beleza. Eu estou representando o A como um número par. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir aqui no que a gente tinha e vou isolar o B. Vamos ver o que vai acontecer? Quando eu substituo o A por 2K, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui eu voltei o B ao quadrado, mas nem precisava não, tá? A gente pode fazer o passo a passo. Perfeito, Ju. Vai ficar 2K ao quadrado igual a 2B ao quadrado. 2K, né, entre parênteses, aí como a Ju colocou no chat. Igual tá aqui, né? 2K ao quadrado. Beleza? Bom, mas 2K ao quadrado é o quê? 4K ao quadrado, certo? 4K ao quadrado. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar o B para lá.
Tranquilo? Então, 4k ao quadrado é igual a 2b ao quadrado. E daí, que b ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. O que a gente concluiu, então? Que b ao quadrado é o quê? Par. E aí, de novo, se b ao quadrado é par, o que a gente pode concluir? Que b é par. Absurdo. Beleza? A gente acabou de mostrar que se a gente supuser, né, que se o raiz de 2, que se o raiz de 2 for um número racional, ou seja, se ele puder ser escrito, né, como uma fração irredutível, a gente chega no absurdo aqui que essa fração não é irredutível. Ok? Belezinha? Show? Não é bonitinha? Essa demonstração foi acho que foi uma das primeiras demonstrações que eu vi num curso da Faculdade de Matemática, do curso de análise. A gente vê isso logo lá no início do curso de análise real. Bom, beleza? Então, normalmente, a prova por absurdo não tem muito isso, não tem muito erro, né? Basicamente, nega a tese e afirma a hipótese e trabalha em cima disso. Às vezes, a gente acha que a gente vai fazer uma prova por absurdo, acaba não usando a hipótese, né? A afirmação da hipótese e acaba concluindo a negação da hipótese. Ah, Fernanda, achei que fosse demonstrar por absurdo, comecei a escrever por absurdo, não sei o quê, mas acabei não usando a minha hipótese e chegando na negação dela. Vai lá, apaga o seu demonstração por absurdo e coloca, vamos demonstrar por contrapositiva. E vida que segue. Beleza? Isso acontece muitas vezes. Às vezes a gente acha que vai ser por absurdo, que a gente vai precisar usar a hipótese, mas acaba que a gente chega numa demonstração por contrapositiva. Tá bom? Então, só tenham atenção a isso, porque existe sim diferença entre elas, tá? E tenham atenção na hora de utilizar. Belezinha? Bom, agora a gente vai entrar na demonstração por casos. O que é uma demonstração por casos? É uma demonstração onde a gente particiona, né, o nosso conjunto universo em todas as possibilidades possíveis. Essas possibilidades, né, elas se excluem mutuamente, e aí a gente prova que o que a gente está falando é verdadeiro para cada um desses casinhos que a gente separou. Ok? Belezinha? Então, isso é demonstração por casos. Isso. Eu vou particionar o meu universo. Então, aqui eu tenho um pedaço, particionar, né? Aquela coisa. Não tem interseção e a união dá todo o universo. Então, não tem casos em comum ali. Eu não posso estar analisando um cara que está no caso 1 e no caso 2 ao mesmo tempo. Uma partição, a união dá todo o universo e não tem interseção, né? 2 a 2 dos casos que a gente vai estar tratando. Então, a gente vai demonstrando caso a caso que eles são verdadeiros. E aí, dentro de cada caso, qual vai ser o tipo de demonstração que você vai usar? Você vai escolher. Pode ser uma demonstração direta, pode ser uma demonstração por contrapositiva, pode ser uma demonstração por absurdo, pode ser uma indução, que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Como eu acabei de falar. Bom, essa proposição aí, x, y, pertence a z. Se x e y têm a mesma paridade, então x mais y é par. É isso que a gente quer demonstrar, tá? Então, a gente tem dois números inteiros, e eu estou supondo, a minha hipótese aí é que eu estou pegando números inteiros que têm a mesma paridade. O que isso significa mesmo?
Eles têm a mesma paridade. Perfeito. São ambos pares ou ambos ímpares. Conseguiram já identificar aí uma partição? Ou são ambos pares, ou são ambos ímpares. É um ou exclusivo, né? Não tem como o cara ser par e ímpar ao mesmo tempo. 2 casos. Perfeito. Então, o que vocês vão fazer aí? Tentar mostrar em cada caso que a soma vai ser o quê? Par. Belezinha? Então, vou dar 3 minutinhos aí para vocês tentarem realizar essa demonstração. Todo mundo sacou? Se ambos têm a mesma paridade, ou bem ambos são pares, ou bem ambos são ímpares. Você já dividiu aí em 2 casos. Caso 1, ambos são pares. Caso 2, ambos são ímpares. E aí? Aí agora é demonstrar que, quando ambos são pares, a afirmação é verdadeira, e quando ambos são ímpares, a afirmação também é verdadeira. Belezinha? Ok? Isso. Só sugiro que não use a mesma variável aí. Isso. Não, na verdade, x para x e y. O Isaac ele colocou 2n mais 1 mais 2n mais 1 e 2n mais 2n, né? Sim, sim, vai dar par de qualquer forma. Tem que dar. Então, tentem aí redigir isso. E já voltamos. Muito bom. É isso aí mesmo, né? Então, no caso 1, ambos são ímpares. Então, eu posso escrever o x como 2n mais 1 para um n inteiro. E o y como 2m mais 1 para um m também inteiro. Quando a gente faz a soma, né? A gente observa que dá para colocar o 2 aqui em evidência. E a gente tem 2 vezes n mais m mais 1, que é um número inteiro, que eu posso, por exemplo, chamar de k. Ok? Então, a gente prova que a soma é um número par. Agora, quando ambos são pares, a gente somando vai ter 2n mais 2m, que é 2 que multiplica m mais n, que também é um número inteiro, né? m mais m, n mais m. Então, que a gente também pode chamar de k, ou de j, sei lá.
Então, a gente prova que nos 2 casos, a gente tem que a soma é um número par. Pois bem, observem que o nosso universo, né, quando a gente está trabalhando nos números inteiros, ou bem o número é par, ou bem o número é ímpar, né? Então, a gente contempla todos os casos aí com esses 2 casos, e, portanto, a gente demonstrou, né, que a afirmação é válida. Ok? Então, aqui, ó, os 2 casos aí, tá? Que vocês acabaram de demonstrar. Tranquilo? Tô mastigando um damasco aqui, foi mal, desculpa aí. Então, aqui como observação, a gente diz que a gente pode enunciar os seguintes teorema e corolário. Teorema 1. X mais Y é par se e somente se x e y têm a mesma paridade. Ok? Bom, observem que a gente acabou de fazer essa direção, né? A direção da volta. X e y têm a mesma paridade, implica que x mais y é par. Na aula passada, se não me engano, a gente fez a ida. X mais y, se x mais y é par, então x e y têm a mesma paridade. Beleza? A gente supôs que eles não tinham a mesma paridade, a gente fez pela contrapositiva. E chegou à conclusão de que a soma era ímpar. Tranquilão? Então, a gente poderia dizer que isso aqui é um lema, né? Proposição 3 é um lema que demonstra o quê? A volta desse teorema. E na aula passada, alguma das proposições que a gente viu, foi lá para o final da aula, demonstra, né, um outro lema que demonstra a ida desse teorema. Que é o que eu vou falar aí agora, né? A gente tem tanto a volta quanto a ida aí para demonstrar. Beleza? E a volta, que é o que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Belezinha? Tranquilo? Se somente se? Tranquilo? Tá. E aí, ó, a gente tem um corolário. Se x mais y é par e y mais e é par, então x mais e é par. Ok? Bom, pelo teorema anterior, o que a gente acabou de demonstrar? A gente acabou de demonstrar que a soma é par se somente se eles têm a mesma paridade. Então, se x mais y é par, eu posso afirmar, então, que x e y têm a mesma paridade. Certo? Beleza? Bom, aí, outra hipótese que eu tenho aqui é que x mais e, y mais e é par. Aí, de novo, utilizando o teorema aqui, eu posso afirmar que y e z têm a mesma paridade. Inclusive, a gente já tinha até conversado sobre isso na aula passada, né? Só que o resultado aqui era um pouco diferente. Dizia que x e z tinham a mesma paridade. Isso, perfeito. Y e z têm a mesma paridade, x e y têm a mesma paridade, então x e z têm a mesma paridade. Ok? Aí, de novo, por esse teorema, que é um se somente se, ele diz aqui, ó, pela volta, que se os 2 caras têm a mesma paridade, então a soma é par. Ora,
manipulando aqui as hipóteses, utilizando o teorema, a gente concluiu que X e Z têm a mesma paridade. Então, utilizando a volta do teorema 1, a gente pode afirmar que X mais Z é par. Ok? Beleza? Então, aí, ó, pelo teorema 1, X e Y têm a mesma paridade, da mesma forma, Y e Z têm a mesma paridade. Então, os três possuem a mesma paridade, isso significa que X mais Z é par, pelo teorema também. Melzinho na chupeta, né não? Bom, e essa vai ser a última proposição que a gente vai ver hoje, se não me engano, proposição 4. A aula hoje é mais curtinha. Próxima aula a gente vai falar de indução. Eu não queria começar a indução nessa aula, porque indução é bom a gente trabalhar bem devagarzinho, tá? Então, entender bem o que é uma indução, para depois a gente aplicar. Então, a gente tem uma aula inteira só de exercício de indução. Não vai, não. Mas é importante entender por que a indução funciona. Que é aí que está o principal problema. As pessoas simplesmente aceitam. Igual a gente conversou na aula passada sobre as fórmulas, que a gente sempre aceita. Ah, isso aqui faz assim, assim, assim. E a gente vai aceitar aquela fórmula tenta decorar, né? Indução também. Indução é uma receitinha de bolo. A gente precisa saber fazer alguns algebrismos e tal, mas basicamente são 3 passos. Mas as pessoas não sabem o porquê que fazendo aquilo elas estão de fato provando, sabe? Então, é nesse raciocínio aí que eu quero trabalhar com vocês. Tá? Então, vamos terminar agora aqui na proposição 4, que diz o seguinte, ó. Todo inteiro que é um cubo perfeito é um múltiplo de 9, ou um múltiplo de 9 mais 1, ou um múltiplo de 9 menos 1. Então, ó, o que a gente tem aí? Ó? Um número inteiro, a gente está no mundo dos inteiros, que é um cubo perfeito. O que é um cubo perfeito? Ele tem todos os lados iguais? E o cubo perfeito. Todo n elevado a 3 é um cubo perfeito. Concordam com isso? Se você tirar a raiz cúbica, vai dar um... Isso. Não, se você tira a raiz cúbica, vai dar um número inteiro. Beleza? Lembra do quadrado perfeito? O quadrado perfeito é mais comum da gente falar, né? Beleza? Ok? Por exemplo, 4. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então, 4 é um quadrado perfeito. Beleza? O cubo perfeito, na figura, no sólido, o cubo perfeito você vai extrair a raiz cúbica e vai dar um inteiro. Ok? Belezinha? Aí, ó, então a gente tem a hipótese, a gente está no mundo dos inteiros e que o cara é um cubo perfeito. Beleza? Aí aparecem 3 possibilidades para o cara. Ou bem o cara é um múltiplo de 9, ou bem o cara é um múltiplo de 9 mais 1, ou bem o cara é um múltiplo de 9 menos 1. 9, né? 9 já é múltiplo de alguém. De quem que o 9 é múltiplo? De 3. De 3, né? Aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Quando a gente pega um número e divide por 3, quais são os restos possíveis? 1 e 0? Só 1 e 0? Não, tem mais. Isso. 1, 2. 0, 1 e 2, né? Quando é que dá 0? Quando a gente pega um número, divide por 3 e dá 0. O que a gente pode dizer sobre esse número? Que ele é múltiplo de 3. Ele é múltiplo de 3.
Isso, que ele é divisível por 3. Quando dá 1 no resto? Que ele é um múltiplo de 3 menos 1. Não, mais 1. E agora? Mas multiplicou. Como é Quando que dá resto 1, então ele é múltiplo de 3 mais 1. Isso, né? A gente pega ele, pega o resultado, né? O quociente, multiplica pelo divisor, né? O dividendo é o nosso número lá, que a gente está querendo chegar nele, né? Deu o resto 1 e soma. Beleza? Agora, e se desse resto 2? Aí, no caso, é o menos 1. Beleza? Ou a gente também pode pensar no mais 2, aí não teria problema não. Mas vocês concordam que a gente conseguiu particionar o nosso conjunto universo de números em 3 casinhos? Sim. Qualquer número vai valer isso. Pega qualquer número e divide por 3. Ou bem ele vai dar resto 0, ou bem ele vai dar resto 1, ou bem ele vai dar resto 2. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Tem alguém que não está convencido disso? Quer fazer uns testes? Por exemplo, se a gente pegar 27, vai dividindo por 3, vai dar o quê? E vai dar ré. Vocês vão lá para cima, né? Eu não sei fazer essas contas grandes não, gente. Ai, ai. Então, deu 9, resto 0. De fato, né? O cara é múltiplo de 3. Agora pega o 28. E aí? Belezinha? E pega o 29. E pega o 30, então, agora. Deu 10 e 0, né? Se pegar o 31, vai dar resto 1. Se pegar o 32, e assim sucessivamente, certo? Se pegar o 33, vai dar 11, resto 0. Então, todo mundo consegue enxergar que a gente consegue dividir aí o nosso universo dos inteiros, né? Dessa forma? Beleza? Se qualquer número que eu pegar ali dentro, dividir por 3, ou bem ele vai dar resto 0, ou bem ele vai dar resto 1, ou bem ele vai dar resto 2. Beleza? E, bom, 3 tem tudo a ver com 9, né? Porque 9 é um múltiplo de 3. Então, se o cara é múltiplo de 9, também é múltiplo de 3. Tranquilo? Então, olha só. Se a gente pegar, então, estou pegando o meu universo dos inteiros e estou particionando nesses 3 casos. Ou bem, o número, né, que eu estou pegando é um múltiplo de 3, e aí eu posso escrevê-lo como 3 vezes n, por exemplo, 3 alguma coisa. Ou bem ele é um múltiplo de 3 mais 1, beleza? Ou ele é um múltiplo de 3 menos 1, que no caso é equivalente ao ser mais 2. Belezinha? Então, são esses casos aí que a gente vai mostrar que esse treco aí vai funcionar. Bom, por hipótese, o número é um cubo perfeito. Se ele é um cubo perfeito, como é que eu sei que quando eu tiro a raiz cúbica dele, vai dar um número inteiro. Mas para eu tirar a raiz cúbica e dar um número inteiro, o número que tem que estar ali dentro tem que ser daquela forma que vocês escreveram, né? X vezes X vezes X. Tem que ser alguma coisa assim. Então, vai ser em cima disso que a gente vai trabalhar. Ok? Belezinha? Então, entenderam o raciocínio? De particionar o nosso universo aí nesses 3 casos. E aí a gente vai agora trabalhar com essas 3 possibilidades de números que a gente tem e mostrando que quando a gente eleva ao cubo, a parada vai ser múltiplo de 9 mais 1, múltiplo de 9 menos 1.
Ok? Ele é cubo perfeito, então ele é obtido, o número que a gente está trabalhando, né? Vai pertencer aos inteiros. Beleza? R é maiorzão, né? Show, show. Tranquilo. Z. Inclui os negativos e o zero aí nessa história. Beleza? Então, ó, a gente vai considerar o caso que o n é um múltiplo e vamos analisar o 3k ao cubo. Depois a gente vai considerar o caso que é múltiplo mais 1 e vai analisar 3k mais 1 ao cubo. E depois 3k menos 1 e vai analisar 3k menos 1 ao cubo. Beleza? Vocês lembram como é que é o cubo? Quando a gente tem binômio, né? Quando a gente tem um binômio assim, A mais B elevado ao cubo. Vocês lembram como é que desenvolve isso? A gente vai falar disso mais um pouquinho à frente, quando a gente for falar de coeficientes binomiais, teorema binomial, a gente vai falar disso. Mas o cubo eu ainda tenho na minha memória da época da escola, né? Que me fizeram memorizar isso. O cubo do primeiro mais. É 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais o cubo do segundo. Eu acho que é isso. Se eu não me embolei lendo o que vocês estavam falando, eu acho que eu falei certo. Mas a gente vai ver mais para frente, tá? Esse teorema. Para a gente parar de tentar memorizar as coisas. Pode ser. Excelente estratégia. Excelente estratégia. Fazer a distributiva. Eu fazia para conferir para ver se estava certo. Se eu não tinha errado alguma coisa. É uma excelente estratégia. Tá? Então, basicamente, queridos, é só desenvolver isso aqui. Ó. Quando a gente desenvolve 3k ao cubo, vai dar o quê? 3 ao cubo, isso, é assim. Vai dar 3 ao cubo vezes k ao cubo. Perfeito. E aí, isso é o quê? O que a gente pode dizer? Isso é um múltiplo de 9, né? Porque 3 ao cubo é 3 ao quadrado vezes 3. Ou seja, 9 vezes 3. Então, a gente chega no caso em que o número é um múltiplo de 9. Ok? O que é, Ju? Isso, triângulo de Pascal. Vamos falar disso, exatamente. Com todos os coeficientezinhos ali. Aí vamos ver teorema das linhas, teorema das colunas, relação de Stiefel. Vamos ver algumas coisas aí nesse triângulo de Pascal. E o teorema binomial tá ali de mão dadinha com isso. Com o triângulo de Pascal. É legal, essa parte é uma das partes mais legais. Bom, então vamos lá, vamos voltar aqui. Caso 1, o n é 3k, tá bom? Bom, então os cubos perfeitos que podem ser obtidos aqui. Então, eu peguei o 3k e elevei ao cubo. Mas 3k elevado ao cubo dá 9 vezes 3. 9 vezes 3k ao cubo, certo? Ou seja, é um múltiplo de 9. Perfeito. Caso 2. O n é 3k mais 1. Então, um cubo perfeito obtido por um n dessa forma vai ser o quê? Aí a gente precisa desenvolver aqui, né? Vamos lá, para a mesa. Olha o que vos espera aí mais à frente. Projeto e análise de algoritmos. Então, vamos lá.
Já esqueci o que a gente estava fazendo. Era o quê? 3K mais 1? Sim. Ao cubo, certo? Uhum. Então vai dar o cubo do primeiro. Opa, tem alguém entrando. Tem alguém entrando. Entrou? Ainda vai demorar para chegar, não? Parece. Projeto de análise de algoritmos não é a disciplina mais fácil que vocês vão encontrar por aí, não, mas é muito, muito, muito legal. Principalmente, a parte onde a gente mostra que tem um saco que a gente põe todos os problemas difíceis lá dentro, sabe? E aí, se vocês, algum dia na vida de vocês, forem capazes de exibir um algoritmo para algum desses problemas, vocês resolvem todos os problemas que a gente chama de difíceis atualmente e ganham $1 milhão. Essa é a parte mais legal do curso. Vamos lá? Então, o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo. Pelo segundo, que é o 1, que eu não vou colocar aqui. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, que também é 1, que eu não vou colocar aqui. Mais o cubo do segundo, que é 1. Então, se eu não errei nada aqui, a gente vai ter o quê? 27K ao cubo mais 27K ao quadrado mais 9K mais 1. Todo mundo concorda que aqui eu posso colocar o 9 em evidência? 9 que multiplica o quê? 3K ao cubo mais 3K ao quadrado mais K mais 1. Calma aí, gente, que eu não acompanhei aqui. Como é que é? Então, existe um problema de computação que é saber se P é igual a NP. P e NP são duas classes que a gente tem de problemas. E ninguém sabe se P é igual a NP. Muitos acreditam, inclusive, que não é e tal, mas a gente não tem uma prova para isso. E esse é o problema que foi chamado de problema do milênio e que vale $1 milhão. Se vocês resolverem, vocês ganham $1 milhão. Bom, aí aqui então, ó, isso aqui é sei lá, um M. Então a gente acabou de provar que é um múltiplo de 9 mais 1. Porque eu quero frisar que é um múltiplo de 9. Beleza? Por isso que eu deixei o K lá dentro. Tá? E aí, para terminar... Não acho pouco, não. É um dinheiro que eu nunca vou ganhar na minha vida. Acho bastante. Aí, para terminar, falta só o terceiro caso, né? 3K menos 1 ao cubo. E aí, a gente vai ter o quê? O cubo do primeiro. Opa! O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro. Já vou colocar aqui. O quadrado do primeiro pelo segundo. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. Mais, menos o cubo do segundo. E isso daqui vai dar, de novo, né? 27K ao cubo menos 27K ao quadrado mais 9K menos 1. E aí, colocando em evidência, 9, 3K ao cubo menos 3K ao quadrado
mais 1, menos 1. Belezinha? Mais, menos, isso aí mesmo. Então, a gente chegou à conclusão, né? A gente pode chamar isso aqui de N, que a gente tem um múltiplo de 9 menos 1. Ok? A gente cobriu todo o nosso universo de números inteiros com esses 3 casos, portanto, a gente terminou a demonstração. Tudo bem? Onde? Sem o mais e o menos 1. E o múltiplo de 9... Ah, o múltiplo de 9 eu fiz só de cabeça. Foi mal, desculpa aí. 3K, né? Ao cubo, que é a outra possibilidade. Vai dar 3 vezes 9K ao cubo, né? Que é o múltiplo de 9. Isso aí. Foi o primeiro caso. Aqui a gente só discutiu enquanto ainda estava lá no slide. Aí eu não fiz aqui a continha. Beleza? Esse era o caso 1, caso 2 e caso 3. Show? Agora eu não entendi a pergunta do Rodrigo. Que K? Eu acho que ele não entendeu o 3K. Ah, esse aqui? É, a parada do 3K mais 1, 3K menos 1. Ah, aqui? Dentro do parênteses? É isso? Por que é 3K menos Professora, 3K mais 1? É isso? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. No segundo exemplo aqui dentro do parênteses, não seria K ao invés do 1 ali, do mais 1? Ou eu tô viajando? Não, porque olha só. Dentro dos números inteiros, a gente pode particionar em 3 casos, né? Ou bem o cara é múltiplo de 3, e aí é esse caso aqui, ó. Certo? Ou bem o cara é múltiplo de 3 mais 1, ou bem o cara é múltiplo de 3 menos 1. Aí, a nossa hipótese lá trabalhava com cubos perfeitos. Como é que são obtidos os cubos perfeitos? São aqueles inteiros, né, que são multiplicados por ele mesmo, né, 3 vezes. Então, tipo, x vezes x vezes x. Então, cada inteiro que eu posso ter, cada inteiro... Cadê meu mouse aqui? A gente está lá nos inteiros, né? Aí eu dividi aqui em 3 casos. Aqui eu tenho os caras que podem ser escritos dessa forma, os caras que podem ser escritos dessa forma e os caras que podem ser escritos dessa forma. Cada um desses caras, quando eu elevo ao cubo, qual é a única forma de eu obter um cubo perfeito? É elevando esses caras ao cubo, né? Isso vai dar um inteiro que está aqui e eu quero provar que esses caras aqui ou bem eles são múltiplos de 9, ou bem eles são múltiplos de 9 mais 1, ou bem eles são múltiplos de 9 menos 1. Beleza? Quem podem ser esses x's? Esses x's. Ou bem, ele é um inteiro, né? Ou bem ele tá aqui, ou bem ele tá aqui, ou bem ele tá aqui. Beleza? Ah, sim, entendi. Aí eu peguei e analisei esses 3 casos. Esses aqui são os cubos perfeitos, né? Onde x é inteiro. X pertence a Z. Mas, poxa, eu sei que eu posso escrever todo o cara dizer dessa forma. Então, eu vou pegar essa forma aqui de escrever o cara dizer e vou analisar. Ah, deu um múltiplo de 9. Agora, eu vou pegar essa forma aqui, vou pegar o cubo dele e vou analisar. Ah, deu um múltiplo de 9 mais 1. Agora, eu vou pegar um cara dessa forma aqui, ver o cubo dele e vou analisar. Ah, deu um múltiplo de 9 menos 1. Beleza? Beleza, valeu, professor. Show. Então, se não me engano, era isso que tínhamos planejado para a aula de hoje. Então, ó, molezinha, almoço cedo. Nesse caso, você está tirando também 1. Não entendi. Que caso?
O 1 funciona para qualquer potência, né? Beleza? O 1 é o nosso queridinho lá da divisão. Divisão sempre vai funcionar por ele, então a gente exclui. Beleza? O 1 a gente exclui desses casos, né? Porque sempre vai funcionar. Quando você é igual de... porque estão respondendo o Isaac, né? 1 ao cubo, 1 à quarta, ele se encaixa em tudo. Beleza? Então, tirando qualquer raiz aí, vai dar sempre 1. E o Jorge, o que é isso? Por que ficou... porque ao invés de colocar... porque era 3 ao cubo, né? 3 ao cubo é 3 ao quadrado vezes 3. Beleza? Show? É que eu já deixei fatorado para não escrever o 27 e depois fazer de novo o 9 aparecer. Tá bom, Jorge? Senão ia ter um trabalho duplo, né? Tranquilão? Bom, então com isso a gente acaba a aula de hoje. Vou fazer a chamada dos senhores. E na próxima aula a gente vem com indução matemática. Então, deixa eu parar a gravação aqui. Parar a gravação. Vamos lá. Ainda não parou, né? Ué. Eu, hein?